Olá galera, alô vocês, oi! Pessoal, a aula de hoje a gente vai falar sobre a estrutura das bactérias. Como é que uma bactéria é formada? Né? Quais são as características dela? Bom, além de tudo, a gente vai falar da reprodução, da importância das bactérias e um monte de outras coisinhas que a gente vai ver na aula de hoje. Bom, uma bactéria é uma célula procariótica. E o que caracteriza uma célula procariótica? É que ela vai ter apenas um único compartimento. E esse único compartimento é o citoplasma. Então, você tem uma membrana, né? Elas têm uma membrana, e essa membrana é igual a nossa, uma membrana, né, plasmática, lipoproteica, né, formada por lipídio mais proteínas, e alguns carboidratos também. Isso vai envolver o único compartimento da célula, que é o citoplasma. Então, quando vier alguma pergunta, onde ocorre tal coisa, na bactéria você já sabe, citoplasma, então tudo no citoplasma. Bem, e nesse citoplasma tem aí o DNA. Esse DNA, então, é um material genético da célula, ou seja, o genoma da bactéria. E esse DNA genômico, né, ele também é chamado de nucleóide. Então, alguns biólogos aí dão esse nome para esse material genético aí da bactéria, tá? Um cromossomo circular aí chamado de nucleóide. Beleza. E também nesse citoplasma existe também o que aqui? Os ribossomos. O que são ribossomos? São organelas não membranosas, quer dizer, que não tem membrana, e que vai compor, né, a estrutura bacteriana também. Então, nesse caso, os ribossomos, eles são formados por RNA específico, chamado de RNA-R, né, que é o RNA ribossômico, e a função desses ribossomos é sintetizar proteínas, fabricar proteínas a partir da leitura do RNA mensageiro, né, naquele processo que a gente chama de tradução do código genético. Beleza. Bom, então a bactéria basicamente é isso: membrana, citoplasma, DNA. Mas o que é que você tem que lembrar aqui? Que nesse citoplasma tem metabolismo. Então, se tem metabolismo, quer dizer que tem reações fisiológicas acontecendo. E essas reações significam digerir coisas, respiração, significa então produzir substâncias. Tudo isso aqui vai acontecer, né, nesse citoplasma bacteriano de uma forma desorganizada, ou seja, descompartimentada. Então, a maioria das bactérias elas têm algo que envolve aqui a membrana, que é chamada de parede celular. Só que essa parede celular ela é uma parede parecendo uma gelatina e é chamada de peptidoglicano. Essa parede celular, ó, parede celular. E aí, essa parede celular ela é chamada de peptidoglicano, ou seja, alguns aminoácidos e alguns carboidratos, né, que formam essa parede celular. Algumas bactérias elas podem ter algo ainda envolvendo essa parede celular. Esse algo que envolve aqui a parede celular é uma espécie aqui de cápsula, né? Na verdade, uma outra membrana que vai estar envolvendo essa parede. Isso vai fazer com que um determinado corante, chamado corante Gram, não reaja, né, com essas bactérias, porque ela tem essa membrana em volta, né? E aí isso significa que alguns antibióticos podem não interferir nessas bactérias daqui, ó, essas bactérias que têm essa cápsula. As bactérias chamadas então de capsuladas, elas são chamadas de gram-negativa. Isso é importante em relação ao tratamento dessas bactérias, né, em relação às doenças. Então, nesse caso, a penicilina, ela é um antibiótico que a função dele é destruir essa parede celular aqui da bactéria. Então, quer dizer que a bactéria que tem essa parede, ela é chamada gram-positiva, só tem a parede. E a bactéria que tem a cápsula é chamada de gram-negativa. Significa, então, que a penicilina não serve para esse tipo de bactéria gram-negativo. Beleza, ótimo, professor. Vamos lá. O que mais que a gente tem que estudar aqui ainda? A gente tem que saber que existem uns DNAzinhos por aqui, que são super importantes, tá? Isso aqui cai muito aí nos vestibulares, que é o plasmídio. Então, o que é o plasmídio? O plasmídio corresponde a um DNA que não corresponde ao genoma da bactéria, ou seja, não é o nucleóide aí
que está formando esse DNAzinho aí. Então esse DNA, a bactéria ganhou isso do meio. Então a bactéria morreu, ela pegou aquele pedacinho de DNA e incorporou para ela. E aí com isso ela consegue formar algumas proteínas, né, de uma maneira que pode favorecer a sobrevivência delas. E de repente sobreviver ao ataque de um antibiótico. Beleza? Bom, algumas bactérias também têm algo que a gente chama de fímbrias. Essas fímbrias são expansões da membrana e do citoplasma e que permite para as bactérias fazer um tipo de reprodução sexuada chamado de conjugação. Então o nome disso chama-se fímbrias. E quando a gente vai falando lá de reprodução, a gente vai lembrar disso aqui para vocês, tá certo? Bom, para a gente fechar a estrutura bacteriana, só falta aqui a locomoção delas. Então, algumas bactérias podem ter um flagelo, né? Esse flagelo é uma proteína, né? Que também é chamada de flagelo 1, né? E essa proteína, então, é que vai dar esse movimento às bactérias, tá certo? Então, que é chamado de flagelo 1. Beleza? Então, essa é a estrutura básica, né, de uma bactéria. Bom, já ia esquecendo de uma outra estrutura aqui, que é bem controversa, quer dizer que alguns cientistas estão dizendo que isso aqui não existe. E essa estrutura chama-se mesossomos. O que são os mesossomos? Mesossomos são dobras da membrana, onde ali estaria, né, os citocromos. O que quer dizer citocromos? São as proteínas que fazem a cadeia respiratória ou a fosforilação oxidativa no processo de respiração celular. Então, com isso, as bactérias aeróbicas, né, elas teriam essa estrutura chamada de mesossomos. Então, a função disso seria o que? A respiração aeróbica, né, associada a essa estrutura chamada de mesossomos. E aí, qual é o rolo aí? O rolo é o seguinte, é que tem cientista que diz que isso aqui não é bem verdade, quer dizer, que é uma mancha que acontece lá na hora de visualizar uma bactéria no microscópio. E aí, enquanto isso, né, deixa quieto. Então, o local onde vai ocorrer aí a respiração aeróbica. Vamos lá, como é que as bactérias são classificadas? As bactérias são classificadas de acordo com a forma delas. Então, existem basicamente 4 formas para a gente determinar aí, né, os tipos de bactérias. Então, as bactérias redondas a gente chama de cocos. As bactérias em forma de bastão, olha lá o bastãozinho, a gente chama de bacilos. E a forma de vírgula, vibrião. E a forma de espiral, a gente chama de espirilo ou bactérias espiraladas. Então, bactérias classificadas de acordo com a forma dela, redonda, coco, né? E esses cocos são interessantes, ou cocos, né? Por que eles são interessantes? Porque eles formam colônias. Então, alguns podem viver sozinhos, outros podem formar colônias. Então, essas colônias dependem da quantidade de cocos que estão juntos. Então, tem bactérias que vivem de 2 em 2, uma coladinha na outra. A gente chamaria, então, de diplococos. Diplococos, então 2 cocos juntos. Aí, nesse caso, galera, a gente tem os streptococcus, que é uma sequência aí de 10 cocos, mais ou menos, aí, formando essa colônia. E os estafilococcus são várias filas ou várias fileiras de cocos, tá? Que compondo, né, essa colônia que a gente vai chamar de estafilococcus. Beleza. Como é que as bactérias se reproduzem? Muito rápido. Então, a cada 20 minutos, uma bactéria forma outra. O que é que ela tem que fazer? Duplicar o DNA dela. E após duplicar o DNA, a bactéria então forma lá a membrana, a membrana e a parede, né, que vai separar uma célula da outra. E aí rapidamente a gente vai ter 2 bactérias. O professor, então, quer dizer que em apenas 1 hora, uma bactéria já formou ali mais ou menos 8 bactérias. Então, na segunda hora, né, essas 8 vão se multiplicar, né, 16, 32, 64, 128. E aí essa multiplicação é muito rápida, né? E o que é interessante é que todas essas bactérias são iguais, porque você dividiu ali o DNA, né? Replicação do DNA, células iguaizinhas, elas são cópias uma da outra. Mas como essa reprodução é muito rápida, então pode ocorrer alguns erros, e aí surgir então as mutações nessas bactérias, originando cepas diferentes de um mesmo tipo bacteriano.
beleza? As bactérias também têm um tipo de reprodução sexuada. Nesse caso, são 3 tipos. A chamada conjugação. A conjugação ela ocorre através das fímbrias, onde uma bactéria transfere o material genético para outra bactéria, através daquelas fímbrias ou ponte citoplasmática. Existe um processo chamado de transformação, em que a bactéria adquire DNA do meio, né, para pegar o DNA de outra bactéria e incorporar nela. E existe também a reprodução via vírus, onde o vírus consegue, então, parasitar algumas bactérias e inserir ali o DNA de outra bactéria, né, uma bactéria diferente. A gente chama isso de transdução. Então, existem 3 tipos de reprodução sexuada em bactérias. Mas repare que não é bem uma reprodução. O que está acontecendo aqui é um mecanismo de geração de variabilidade genética em uma bactéria. Beleza? Show de bola! Em relação ao metabolismo, existem vários tipos de metabolismo, né, nas bactérias. Se a gente considerar todas elas, né, as arqueobactérias, as eubactérias, então a gente vai existir tudo aqui. Então, bactérias que fazem respiração aeróbica, fazem fotossíntese aeróbica, fotossíntese anaeróbica, quimiossíntese com ferro, quimiossíntese com nitrogênio, quimiossíntese com enxofre, a fermentação metalogênica, fermentação lática, alcoólica, e aí você tem infinidade de tipos metabólicos. Ô professor, e essas bactérias é do mal? Porque a gente está falando aí de tanta doença aí, poxa, e aí, bactéria do mal? Não. É o seguinte, ó, de cada 1000 bactérias, uma só é que é parasita, que vai causar doença. Né? Vai causar algum tipo de doença que a gente vai ver em outra aula, as doenças causadas por bactérias. O objetivo aqui é a gente entender que existe, então, as outras 999, elas estão fazendo algum papel super importante no ambiente. E o principal desses papéis é a reciclagem da matéria. Então, a gente tem o carbono, nitrogênio, oxigênio, hidrogênio, né, que formam o nosso corpo. Né? Fósforo, enxofre. E aí está lá. Então, quer dizer, quando um organismo vivo morre, o que acontece? Então, eu tenho que transformar essa matéria orgânica em inorgânica, disponibilizar isso no solo para as plantas absorverem e fabricarem essa molécula orgânica de novo. Então, através da fotossíntese, né, que as plantas fazem, elas vão produzir aminoácidos que vão formar proteínas, né? Vai produzir DNA, e aí vai produzir lipídio, carboidrato, que isso que vai servir de alimento para o animal. Então, com isso, a gente tem uma importância imensa, né, para a vida na Terra, né, esse processo de decomposição. Então, se não existissem essas bactérias, o que aconteceria? A Terra seria uma montanha imensa, né, de lixo, né, principalmente de cadáveres, né, de todo tipo de animal e planta, um empilhado sobre o outro. E aí seria barril, né? Bom, então vamos lá. O que mais? Como vocês estão vendo aqui, ó, o ciclo do nitrogênio. O que é o ciclo do nitrogênio? É o ciclo que participa aqui um monte de bactérias para disponibilizar no solo uma coisa chamada de nitrato. Então guarda esse nome aí, ó, nitrato. O nitrato é a principal forma que o nitrogênio é absorvido pelas plantas, tá? Na forma de nitrato. E aí a gente pode até falar assim, ó, que o N do Enem, esse N é de nitrato, é de adubo. Né? O nitrato é o adubo que as plantas absorvem esse nitrogênio para poder exatamente fabricar, né, aminoácidos, bases nitrogenadas, aquelas letrinhas lá do DNA. E é a partir disso que ela vai conseguir crescer. Né? Se ela não tiver nitrato no ambiente, então, logicamente, ela não vai conseguir crescer. Legal? Por isso a importância das bactérias. E aí você vai lembrar, professor, então é por isso que eu pego lá aquele resto de comida, né? Aquelas frutas, aquelas cascas de fruta, coloco lá, enterro no chão, e aí que está acontecendo essa ciclagem de nutrientes, né? E produzindo aí principalmente o adubo na forma de nitrato. Mas além disso, tem carbono, tem fósforo, tem enxofre, né? Que está ali disponível também durante esse processo de reciclagem da matéria. Uma bactéria que está sempre perto da gente são os lactobacilos. Os lactobacilos são as bactérias que existem no leite, fazendo lá a fermentação lática. E essa fermentação lática é o que vai deixar o leite azedo. E esse leite azedo, né, é que você vai fazer um monte de coisa, que a gente chama de coalhada. E essa coalhada, então, acaba sendo a base, né,
para fazer queijos, fazer iogurte, né, em todos os produtos lácteos que existem aí através de lactobacilos. E alguns lactobacilos, eles fazem parte da nossa flora. Então, mais uma importância das bactérias, a flora intestinal. Como é que funciona isso? Quer dizer, que a gente tem os guarda-costas, tá? Vamos pensar assim, ó, no guarda-costas. Aí esse guarda-costas é exatamente quem? As bactérias, tá? Então, a gente tem bactérias do bem, que a gente come essas bactérias, elas vão lá no intestino e ficam lá de prontidão. Se vier uma bactéria do mal, mete a porrada nela e com isso, né, essa bactéria chamada flora bacteriana nos protege. Beleza. Então essa flora vai existir em diferentes ambientes do nosso corpo, né? Flora bucal, flora, né, anal, flora intestinal, flora da pele. Então vai existir diferentes floras nos protegendo de bactérias invasoras ou bactérias patogênicas. E sobre essas bactérias patogênicas, aí a gente vai ter a aula especial para a gente falar das doenças causadas por bactérias. Mas antes disso, vamos relembrar aí a biotecnologia, que é um assunto super importante, né? Que você emprega aí as bactérias. Então, só relembrando das biofábricas, né? Que produz hormônio, produz anticorpos, produz, por exemplo, a teia da aranha, então, através de bactérias transgênicas. Então, para você fazer uma bactéria transgênica, ela é relativamente fácil. Exporta o DNA que a gente quer, coloca no plasmídio da bactéria, devolve esse plasmídio então para a bactéria, e aí o que acontece? A própria bactéria cola esse DNA que eu joguei nesse plasmídio, e assim o que acontece? A bactéria ganha aquele gene que você quer, né? Então, digamos, a insulina. Então, como é que é produzida a insulina humana? Através de bactérias. Então, a gente pega o gene que produz a insulina, coloca na bactéria, né, no plasmídio bacteriano, e aí essa bactéria agora, né, se multiplica, contendo aquele patrimônio genético para produzir a insulina humana. E aí a gente tem uma biofábrica de insulina, que é assim que a insulina ela é fabricada atualmente, né? Beleza? Próxima aula, doenças causadas por bactérias. Valeu!